Boa noite. Olá, a gente caiu aqui, comecei de novo. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das áreas verdes para a população, papel da educação ambiental. A Ana Karina chegou, já vou te chamar, Ana. Humberto, boa noite. Boa noite, gente. Nós já vamos começar aqui. Falar sobre a importância das áreas verdes, né, para a população, como preservá-las. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ó, eu estou ouvindo bem a Ana Karina. Vocês depois, né, se tiver algum problema aí no áudio, vocês podem dar para a gente um retorno, né? Ó, então, primeiro agradecer a Ana Karina, né, por aceitar essa conversa aí, um assunto tão importante, ainda mais nesse momento. Ana Karina, ela é bióloga, licenciada pela UFMG, servidora pública, atua há 13 anos, né, na educação ambiental, na zoobotânica, hoje Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, e é brigadista florestal voluntária pela Associação Brigada 1. Eu também sou servidora pública há 10 anos da mesma instituição, sou bibliotecária, sou especialista em administração pública e estou com meu nome à disposição, né, para uma disputa na Câmara de Vereadores de BH. E uma das minhas pautas é uma cidade sustentável. Então, por isso, convidei a Ana Karina, que atua, né, nessas duas áreas, para a gente conversar um pouco aí sobre a importância dessas áreas verdes para a população da cidade, a importância da educação ambiental para preservar esses espaços, o papel dos brigadistas voluntários, né? E aí eu queria começar, Ana, né, com um papel que a gente tem aqui, que nós somos ainda considerados uma cidade jardim. Belo Horizonte é considerada ainda uma cidade jardim, que ela tem mais de 38 milhões de quilômetros quadrados de áreas verdes. Então, a gente podia falar aqui um pouquinho quais são essas áreas verdes, né, públicas da cidade e a sua importância para a população, para que todo mundo conheça. As áreas municipais, né, a gente tem também os parques estaduais aí. A gente falar um pouquinho disso. Sim, ela já até foi mais cidade-jardim, né? Antigamente. Nós estamos precisando voltar com esse título aí. Ela já foi um pouquinho melhor, né? Então, assim, Belo Horizonte é considerada uma cidade, né, muito verde, bem consolidada nesse aspecto ambiental, né? A Fundação de Parques Municipais Zoobotânica, ela gere cerca de 80 parques, né? Então, alguma dessas áreas são esses parques. Eles estão espalhados em todas as regionais da cidade. Nós temos o Parque Estadual Serra do Rola Moça, que é extremamente importante. Uma parte desse parque está no nosso município, e ele contém vários mananciais que abastecem a região de Belo Horizonte e a região metropolitana. Né? A gente também tem o Parque Estadual Serra Verde, que fica perto da cidade administrativa, e a Mata da Baleia, que também é uma unidade estadual. Então, que está ali atrás da Serra do Curral, né? Se eu estou esquecendo de alguém aí,
Podem falar nos comentários, tá, gente? Temos Então, também assim, as áreas verdes do Jardim Zoológico, do Jardim Botânico, né? isso, é As bem lembrado, praças, né? As praças, as os praças. jardins, Hum, né, que são tão usufruídos aí pela nossa população, principalmente as crianças, né, os idosos. Mas assim, eu fico impressionada que muita gente não conhece essas áreas, né? Eu pessoalmente, eu confesso que eu fui conhecer o Parque Estadual de Serra do Rola Moça na faculdade, depois eu esqueci isso. Ah, o Vinícius lembrou a Estação Ecológica da gosto UFMG também, bastante. muito bem. E aí nunca mais voltei. Eu fui voltar mesmo e conhecer e apaixonar por aquele espaço quando eu fiz o curso de brigadista. Né? Os parques municipais, eu conhecia basicamente como todo mundo conhece, né? Os maiores, o Mangabeiras, o Parque Municipal, Lagoa do Nado, e eu estou conhecendo mais porque eu trabalho na Fundação de Parques Municipais Zoobotânica. Estou adorando conhecer esse tanto de área, tem parques maravilhosos que ninguém nunca ouviu falar. Tem um que chama Parque Jardim Belmonte, que fica no bairro Jardim Belmonte, que é lindíssimo. Só que ele teve um grande problema, né? Que é até interessante a gente falar aqui, que ele teve um conflito entre algumas pessoas da comunidade com a Guarda Municipal, e essas pessoas detonaram o parque, colocaram fogo. Lá no parque tinha um casarão que era usado, inclusive, pela escola integrada de uma das escolas mais próximas, e parte dessas pessoas da comunidade destruiu a casa toda, colocaram fogo, quebraram, virou ruína. E hoje essa escola não tem um espaço adequado para fazer as atividades da escola integrada, e a diretora não se sente segura em ir ao parque e levar suas crianças. E ela tem toda a razão, né? Como é que você vai levar várias crianças, né, filhos de outras pessoas que estão na sua responsabilidade, num lugar que você não se sente segura? Então, a gente Sim. até ano passado a gente fez um projeto chamado Escolas nos Parques de BH, até para gerar essa questão do pertencimento, das pessoas conhecerem, né, se apaixonarem por Se esses lugares, apropriarem. se apropriarem e começarem a cuidar desses espaços, que é muito importante, né? Então, essa diretora falou assim: eu só concordo se a guarda estiver presente, porque eu não tenho segurança para levar minhas crianças. E assim, deu Sim. certo, a gente conseguiu a presença da guarda e as crianças adoraram. O parque é maravilhoso. E eu fiquei com o coração partido quando eu vi a situação do parque daquele jeito. E era E é tão bom você legal ver falar aquele isso, né? tanto de criança brincando, sair correndo no parquinho, na areia, e identificar os animais, eles conseguiam identificar. Isso era muito legal. E é bom você falar isso, que os parques, as praças, né, essas nossas áreas verdes, elas são importantes refúgios de convivência, de lazer, cultura, Sim, pesquisa, sim. né? A gente sabe a quantidade de pesquisas que são realizadas nesses espaços, Sim. algumas somente neles, né? Assim, tem as especificidades de cada um, né? Que a gente sabe, a preservação ambiental, né? Que você podia até abordar um pouquinho para a gente, da fauna, da flora, as cavidades do Parque das Mangabeiras, né? Que só, né? Eu também fui conhecer há pouco tempo. É. Preservação dos cursos d'água que tem, né, nesses espaços também, inclusive nos parques estaduais que estão, né, dentro do nosso perímetro aqui urbano de Belo Horizonte. E a educação Sim. ambiental. Pois é, existe uma pesquisa, depois quem se interessar por esse assunto de parques, áreas protegidas, parques urbanos, tem uma série de pesquisas do Instituto Semeia, que chama Pesquisa Parques no Brasil, Percepções da População. Então, eles falam diversos assuntos, e um deles, que eu fiquei até um pouco chocada, é que mais de 60% da população nunca foi num parque ou visita esporadicamente, seja ele um parque de maior proporção, né, os parques naturais que a gente chama, Uhum. né, ou tanto quanto um parque urbano. E uma das causas que eles alegaram essa
por que eles vão pouco, essa frequência baixa nos parques, principalmente para os parques urbanos, era a segurança, era a infraestrutura, né, a falta de um banheiro, de bebedouro e a segurança. Então, A é gente muito sabe triste. os desafios, né, que são gerenciar esses parques que vão da infraestrutura, segurança, acessibilidade, né? É um desafio do setor público, inclusive colocar a população para gerir esses parques em conjunto, né? Que é essa apropriação que Sim, você a falou. gestão participativa, ela é extremamente importante, né? Eu espero que a gente busque mais isso, essa integração. A gente, como servidoras públicas, né, Karine, e como sociedade civil, que a gente busque por mais essa integração da sociedade, principalmente da comunidade do entorno dessas áreas verdes, para ajudar na gestão, que é a gestão participativa. Porque não adianta só cobrar do poder público, a gente sabe das limitações. Infelizmente, a gente tem pouco recurso também investido nessas áreas, né? A gente tem parques aí que tiveram a cerca roubada toda do parque e está lá, aberto. A gente sabe que tem parque que toda semana tem torneira roubada, pia roubada. Então é muito triste isso. E aí eu vou citar um caso que aconteceu recentemente, né? Tá bem vivo ainda, que foi o pessoal chama Parque da Mata do Castelo, mas o nome dele é Parque Ursulina de Andrade de Melo, né? Ele foi acometido por um incêndio, ficou uma semana queimando, é um parque enorme, maravilhoso, remanescente de Mata Atlântica, teve até atuação da Brigada 1 no combate e controle desse incêndio, e o mais interessante é que houve uma grande mobilidade da população do entorno, a comunidade levou comida, água, alimento para os brigadistas e bombeiros. Primeiro eles tentaram entrar no parque para pagar, né? Vai naquele desespero de querer ajudar, aí a gente tentou falar que é perigoso, que é uma atividade muito arriscada, que as equipes preparadas, os equipamentos estavam todos eles disponíveis, já estavam sendo utilizados. E o legal é que depois do incêndio, eles mobilizaram e criaram um grupo Guardiões da Mata, né, que eles chamam, e já fizeram uma primeira reunião, vira e mexe, eles fizeram um abraço no sábado passado, dia 17, eles fizeram um abraço simbólico em volta do parque. Agora eles estão assim, policiando mais o parque, estão coletando lixo, e estão com vários projetos para fazer replantio dessa área que foi queimada, levar alimento para a fauna, porque nem toda a fauna consegue fugir, né? Lá tem muito jabuti, cágado, por exemplo, né? Então, eles também pensaram nisso e eu fiquei muito satisfeita e eu espero que a comunidade do Castelo se envolva mais, né? Busque conhecer quem que é a gestora do parque, como é que funciona, quais são as demandas, as necessidades, e tentar fazer essa gestão em parceria, né? E eu espero que isso seja a longo prazo, que isso não fique só agora porque teve um incêndio, mas que seja a longo prazo. A educação ambiental ela tem que ser a longo prazo, né? Ela não adianta ser uma coisa pontual. Né? E você falando nisso, é muito importante também colocar essa questão dessas áreas, principalmente os parques, né? O jardim zoológico, o jardim botânico, na preservação ambiental, né, da fauna e da flora. E também eu acho assim, que nem todo mundo conhece a importância que a gente tem de ter esses espaços, né, num centro urbano, né, da regulação do meio ambiente mesmo, né, do clima, e também de ter as áreas no entorno da cidade, né? Assim, as florestas em torno da cidade, até as mais distantes, contribuem também para a regulação do clima. E aí vem essa questão forte, né, da educação ambiental dentro desses espaços e da gente aproximar, né, principalmente as escolas desses espaços não escolares. E aí queria que você falasse assim, também, né, se eu deixei alguma coisa aí, dessa importância mesmo desses espaços para a população enquanto lugares de conhecimento, né, de aprendizado, né, de troca mesmo, de pesquisa. E também da importância de
preservar estes espaços em torno da cidade, né? Porque a gente às vezes esquece, né, o que está um pouco mais distante, o que a gente não vê, e é de grande importância tanto quanto essas ilhas na cidade. Sim, esses benefícios que você citou, alguns, né? É o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Guardem essa palavra, pessoal. Serviço Ui. ecossistêmico são esses benefícios que a natureza, o meio ambiente fornece para a sociedade. A gente pode pensar na nossa sociedade humana mesmo e acaba beneficiando a própria natureza, né? Como a Karina falou, um parque, uma área verde dentro de uma cidade, ela vai reduzir os ruídos, né? O impacto sonoro, vai melhorar a qualidade do ar, do clima, vai absorver a água da chuva, diminuindo aí os impactos das enchentes que a nossa cidade tem tanto, Uhum. né? Por causa da impermeabilização do Da solo umidade em do cidades. solo. Exato, né? Ela fornece alimento para a fauna, refúgio, é um local que a fauna busca também para ter seus filhotes, construir ninhos. É um lugar de biodiversidade, garantir a genética de plantas e animais. Então, tudo isso, né? Proteger cursos d'água, nascentes. Muitos dos nossos parques têm nascentes. Uhum. Tem o Parque do Buritis, que é o Ageu Pio Sobrinho, dentro dele tem uma nascente, né? Que acho que ninguém conhece, que é a Ponte Queimada. Então, vários parques, o Parque Buller Marx, que está próximo do Rola Moça, tem várias nascentes que abastecem o Barreiro. Então, olha a importância de manter, de cuidar e de preservar esses ambientes, né? A gente ganha muito, principalmente a comunidade do entorno, é a que mais é beneficiada, mas é também a que é mais impactada quando tem um problema. Né? Você falou da questão das pesquisas, muitas universidades, muitos alunos buscam esses parques dentro da cidade para fazer seus trabalhos e projetos. E muitos gestores também falam que há uma falta dessa integração. Aí eu convoco todo mundo aí de universidades, principalmente unidades estaduais, federais, né, que são muito grandes. Eles falam, a gente precisava de ter mais participação das universidades aqui para a gente testar algumas coisas que a gente tem aqui, a pulguinha atrás da orelha, algumas ideias, né? Então é Uhum. importante também a presença da comunidade acadêmica nesses ambientes. A gente fala sempre que é preciso esse trabalho conjunto, né? Entre governo, sociedade civil, as universidades e a iniciativa privada. Muitas vezes a gente precisa deles para, né, para arcar com os custos, para patrocinar uma Sim, pesquisa. com E aí certeza. um desafio que se tem também é a preservação desses espaços, né? Alguém colocou aí que, né, ultimamente, né, a gente está com o Ministério da Educação, o meio ambiente, né, tem sido muito desvalorizado, e aí a conservação Sim. dessas áreas também, inclusive a educação ambiental. E para preservar esses espaços, eu acredito que a educação ambiental é um meio muito importante. Como é que você vê isso, Ana? Assim, a preservação desses espaços e o papel da educação ambiental nisso? Bom, a educação ambiental ela é o meio com que vai tentar sensibilizar as pessoas em relação a um problema ambiental, uma falta, né, dos vários setores do governo, mas é ela que vai ser o viés, o meio para sensibilizar, dar aquele start na pessoa, para ela começar a considerar que é importante preservar o parque, preservar aquela área verde e começar a agir. A partir disso, virar também agentes multiplicadores. A educação ambiental é muito importante. Às vezes ela é muito banalizada, todo mundo fala que faz educação ambiental, aí quando você pergunta o que é educação ambiental, todo mundo fala, é tudo. Ela é desafiadora, ela é muito difícil de fazer, porque lidar com pessoas não é difícil. Às vezes pessoas que vivem ali há gerações e gerações no ambiente, como é que você vai falar com a pessoa que aquilo ali não está tão correto, que ela sempre fez? Tem que ter um jeitinho, né, de falar, mas você também tem que saber ouvir, né? A educação ambiental você tem que ouvir muito,
Não adianta eu chegar com o meu conhecimento acadêmico, um conhecimento fora da realidade daquele local e querer impor alguma coisa. Primeiro eu tenho que ouvir. Qual que é a demanda daquela população? O que eles querem no parque? O que eles acham que precisa melhorar? Né? Qual que é a realidade deles, a relação do parque com eles, com o meio de produção deles, a subsistência deles. Então, é importante. Eu vejo E o aprendizado também é muito troca, né? Assim, nós somos Nossa, seres visuais. demais. Então, assim, apesar da educação ambiental ser muito importante no meio escolar, o aprendizado se dá com as vivências, então por isso é tão importante a presença nesses espaços não escolares, né, e do serviço que a educação ambiental presta e traduzindo muitas vezes a pesquisa, né, para uma linguagem que o público consiga entender, levando as questões de preservação em loco, né? Às vezes, igual vocês fazem, né? Plantar uma árvore, colher um alimento, mostrar o que é a natureza, né? E o que acaba, né? Com um incêndio, com o desmatamento. Por isso que é tão importante a educação ambiental dentro, né? Desses espaços verdes da cidade. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, né? Ela vai aproximar o conhecimento técnico, científico da população, das pessoas leigas, vamos dizer assim, né? Que tem esse conhecimento. E elas têm que se apropriar disso, né? Porque esses espaços são delas, né? De todos nós. É um direito assegurado constitucionalmente, você ter garantia de um ambiente preservado, mas também é um dever nosso de mantê-los integrados, né? Mantê-los cuidar desses Preservados. ambientes. Cuidados e preservados. Obrigada. Obrigada. E aí a gente vem com uma questão, né, que mexeu com todo mundo, uma questão muito triste que está acontecendo ainda, que são os incêndios, né, as queimadas florestais, em todos os biomas aí que a gente tem. E aí a perda é muito grande, né? Não só para a população, mas para o planeta como um todo. E é difícil a gente entender isso quando a gente não está no local, né? Quando a gente não vê, né? Igual eu falei, nós somos seres muito visuais. E a gente tem visto aí o grande trabalho dos brigadistas, né? Voluntários, dos bombeiros. E a gente às vezes confunde, né? Esses trabalhos. E aí, como você é uma voluntária brigadista, queria saber um pouquinho, né, para a gente mostrar para as pessoas como funciona isso, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem, né, junto, né, aos outros órgãos para preservar esses espaços aí. Deixa eu só ver se eu consigo ler aqui. No fim, só preservaremos aquilo que amamos. Só vamos amar aquilo que compreendemos e só compreenderemos aquilo que nos foi ensinado. Justamente. Isso. Por isso que é importante a educação ambiental nesse papel de levar o conhecimento, mas também de sensibilizar a pessoa para que ela tenha capacidade de se sentir pertencente àquele ambiente. Quem disse isso está coberto de razão. Eu só vou cuidar daquilo que eu conheço, mesmo sem conhecer. Né? Como é que eu vou cuidar do rola-moça se eu nunca ouvi falar, nunca fui? Né? E depois eu tenho que sentir que aquilo é importante para mim, para minha família, para minha comunidade, para o meu bairro. Que eu faço parte desse meio, gerações futuras, né? Isso é importante. E a partir disso, como que eu vou fazer para ajudar a manter esses ambientes preservados? Nossa, muito legal essa frase. Quem falou? Você conseguiu ver? Baba, eu não sei pronunciar. Foi a Yara? Yara Campos. A Yara é fera. Sou fã dessa menina. Eu vou até anotar aqui. Um abraço, Yara. Ô, Ana, fala um pouquinho pra gente aí da brigada, como que é o papel da brigada aí dos incêndios. Sim, você até falou assim que as pessoas confundem, né, a atuação de brigada, bombeiro, mas as pessoas confundem várias coisas também, alguns conceitos sobre fogo e incêndio, até pela falta de conhecimento mesmo, né?
E como está em alta isso, né? O mundo todo está pegando fogo, graças a Deus as chuvas estão vindo. Mas primeiro a gente tem que. Eu vou falar alguns conceitos aqui, tá? Qualquer coisa você vai dando um aí. Tá bom, chega, para. Mas primeiro a gente tem que pensar o que é o fogo. O fogo é um fenômeno natural, ele faz parte da natureza, ele está no nosso planeta há milhares e milhares de anos, né? Então, será que se ele é uma coisa natural que está aí, será que ele é ruim assim mesmo? Do jeito que as pessoas condenam, né? Então, tem várias diferenças. A gente pode até classificar como o fogo bom e o fogo ruim. Fogo bom, olha só como é que ele é bom. Vamos pensar na história da humanidade. Lá nas cavernas, se não fosse o fogo lá, o domínio do fogo, será que a gente estaria aqui? Né? O emprego do fogo na alimentação para afugentar animais perigosos, para o homem conseguir dominar outros ambientes. E se a gente avançar um pouquinho na história, lá na Revolução Industrial, ele foi extremamente importante, né? Então, o fogo ele é Para um cozimento fenômeno, dos alimentos, né? sim, né? Maior absorção de nutriente, matar micro-organismos patógenos, e olha só, os benefícios, né? Só que tem o porém, quando ele se torna mal, vamos dizer, né? O fogo mal, ele se torna mal quando a gente perde o controle, que aí são os incêndios florestais. Os incêndios florestais é o fogo quando se perde o controle, e aí ele tem alto poder destrutivo, de fato. Você pensar na água é a mesma coisa. A água não é importante? A gente não vive sem, mas se ela tem um alto poder destrutivo, como nas enchentes, olha o transtorno, olha o impacto que ela gera, né? Então, o fogo ele é um fenômeno natural proveniente de uma reação química de combustão que tem o consumo da matéria orgânica na presença de oxigênio e que vai liberar vários gases, principalmente o gás carbônico, a água em estado de vapor e energia como luz e calor, né? Então, para se ter o fogo, a gente fala que tem um triângulo. Ele precisa do combustível, que é a matéria orgânica, é o que vai queimar. Ele precisa do oxigênio, o comburente. Sem oxigênio não tem fogo. E ele tem o calor, ele precisa de uma energia de ignição para se iniciar. Então, há milhares e milhares de anos, os ecossistemas, os ambientes, se adaptaram com esse regime de fogo, eles tendo muito presente ou pouco presente ou até mesmo ausente, né? Ambientes que não têm fogo, por exemplo, são os desertos e áreas congeladas, né? E aí eu gosto de classificar em dois, tem mais classificações, tá? Mas aí a gente fala ambientes, ecossistemas sensíveis ao fogo e ambientes, ecossistemas adaptados e dependentes do fogo. Né? Tem se falado muito nesses conceitos. E eu quero falar isso porque foi dito aí, né, por alguns, que floresta não pega fogo, né? Floresta pega fogo, mas ela, ao longo da sua evolução, ela se adaptou com pouca presença de fogo, porque uma floresta é muito úmida, né? Ela é toda, ela é preservada, ela é toda fechadinha, né? Árvores com dossel bem gigantes e não permite a entrada de tanta luz. Então é um ambiente úmido ali. O fogo não tem condições, ele não encontra condições favoráveis para ele se propagar. Então é um fogo pouco intenso. Mas se à medida do momento a gente começar a interferir nesse ambiente, como está acontecendo de forma tão avassaladora, né, os desequilíbrios ambientais nas nossas florestas equatoriais e tropicais úmidas. Então, quando você vai fazer um desmatamento, por exemplo, você abre um clarão, derruba a floresta, você permite uma incidência de sol, de luz e vento. Então, você está mudando aquele ambiente que é sensível, que não está acostumado com a presença do fogo, você está favorecendo para ter um ambiente favorável ao fogo. Então, a floresta amazônica está pegando fogo, sim, o Pantanal também, a Mata Atlântica, porque a gente tem causado todo esse desequilíbrio ambiental e favorecendo o alastramento do fogo,
né? Então, ele consegue atingir grandes proporções. E essas espécies, principalmente as espécies vegetais, não possuem características que asseguram a sua sobrevivência esse fogo. Pode ser até um fogo não de grande proporção, mas ele vai causar um grande impacto porque elas não são adaptadas, elas são sensíveis, o nome já diz, né? Sensível ao fogo. Diferentemente, são os ambientes resistentes e adaptados ao fogo, como o cerrado. Né? O cerrado, ele, há milhares de anos, ele foi se adaptando a um regime de fogo. Então, algumas espécies possuem cascas grossas, raízes profundas, folhas grossas, e até mesmo, é tão interessante essa relação, que tem espécies que precisam do fogo para poder germinar suas sementes, para poder florescer, frutificar. Olha que bacana isso. Mas ele está adaptado a um regime de fogo natural. É o que a gente tem que pensar nisso. O que é um fogo natural? O fogo natural ele acontece através de descarga elétrica, que são raios, ou vulcanismo. No Brasil não tem vulcanismo, então a única causa de incêndio natural no Brasil é por raios. Só que o que acontece depois do raio? Vem a chuva. Então, olha só, é uma coisa equilibrada. Tem a descarga elétrica, tem fogo, um incêndio, mas logo vem a chuva e apaga. Então, o fogo, ele vai passar na semente e vai quebrar sua dormência. Ele não vai carbonizar a semente, né? Porque o ambiente ele está úmido, a vegetação ainda está bem úmida, tem muita água no solo. E aí ele consegue, através das suas características que o cerrado tem, principalmente as espécies vegetais, consegue sobreviver, né? E até mesmo precisam desse fogo para manter seu ciclo. Só que o que vem acontecendo? Né? Que a gente tem que diferenciar. O fogo natural é o fogo que acontece de forma natural, óbvio, né? Os raios. E tem o fogo antrópico, causado pelas ações humanas. E esse fogo se torna mais intenso e mais severo, principalmente na época de estiagem, na época que não chove, que começa em junho e vai até outubro. A gente está nessa época, né? Nós estamos finalizando esse período que a gente fala de incêndios, de estiagem. Então, você colocar fogo numa vegetação que está extremamente seca, né? A gente vê um capim, quando ele está seco, né? Ele fica todo amarelo, marronzado. Ele está lá na reserva da sua reserva, guardando água, lá nas suas raízes, nos seus rizomas, para sobreviver essa época de estiagem até voltar a chover. E aí você acende um fósforo e joga nesse ambiente, facilmente você consegue alastrar um fogo e ele poderá se tornar um incêndio de grandes proporções. Né? Aqui em Minas mesmo a gente teve, né, muitos incêndios. Oh, demais, demais. Tem brigadista aí, ó, que nem dormia direito, né? Passou a madrugada à noite combatendo, no outro dia já estava em outro, e ia direto, né? E a questão da Brigada 1, né, que você perguntou, a Brigada 1 ela é uma associação 100% voluntária. A gente não ganha para isso, né? Aí o povo fala assim, eu gosto de falar muito da questão do trabalho voluntário, né, Karina? Porque ele ainda não é muito... E fala também como que vocês são acionados, essa questão, Ana, assim, como que funciona? Tá. Então, assim, ela é voluntária, você faz o curso 2 finais de semana. Hoje a Brigada 1, ela foi criada em 2003. Hoje nós temos 7 núcleos em Minas Gerais. Então, a gente tem Belo Horizonte, Ouro Preto, Mateus Leme, São João del Rei, Montes Claros, Pequi e Pará de Minas. E aqui eu faço parte do núcleo de Belo Horizonte. Né? Hoje a gente tem uma parceria com a Fundação de Parques Municipais da Botânica, a gente tem um termo de cooperação. A gente tem uma parceria com a Estação Ecológica da UFMG e a gente tem uma parceria com o Rola Moça, né? A gente tem com o Previcêndio, que é um Instituto Estadual de Florestas, e a gente tem essa parceria. E no nosso núcleo aqui, a gente
atua bastante nessa região do Rola Moça, Terra do Curral ali, né, que é uma unidade Uhum. municipal, Moeda, o Monumento de Moeda. E aí, por essa questão da gente já conhecer os órgãos e ter essas parcerias, nós somos acionados por eles mesmos, né? Ou então, até um morador que conhece, aciona, fala. Então, a gente tem hoje um grupo no WhatsApp que serve para isso. Então, quando alguém fica sabendo, manda uma foto, manda, me ligaram aqui, ou então eu estou vendo um fogo. Eu mesmo fico com um binóculo ali de olho. Eu, eu amolo bastante a gerente ali da Regional Oeste, com os incêndios aqui perto de mim, né? Um abraço para Danise, porque toda fumaça eu falo, Danise, tá pegando fogo no parque. Então, a E é assim, atuação da brigada é independente da atuação do bombeiro. sim, a gente trabalha em conjunto, são instituições diferentes, né? O bombeiro é uma instituição do governo estadual e a gente trabalha em conjunto, assim como a gente trabalha em conjunto com outras brigadas, existem brigadas contratadas, como a ANDA, a Copasa aqui na nossa região, existem as brigadas contratadas pelos parques, pelo Instituto Estadual de Floresta, eles são contratados temporariamente nessa época dos incêndios. Né? A gente também trabalha em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Ambiental. Então, são várias instituições que trabalham para o mesmo fim, né? Que é na prevenção e combate aos incêndios florestais. Meus E o nosso comentários travaram aqui, viu, Ana? Se tiver algum comentário aí, você lê para a gente. menina, eu não consigo falar e olhar comentando. E no nosso caso, nós somos 100% voluntários, né? O voluntariado que eu estava falando, o voluntariado às vezes não é muito bem visto. Aqui em casa mesmo já cansei de ouvir assim, minha filha, para que você vai lá botar sua vida em risco? Você é diabética. Ainda tem isso, né? Ah, você é diabética, não vai não, os bombeiros estão lá. Falei, mãe, se eles estivessem lá, não estava tendo fogo ainda. Acabei que eu falei, quem fala isso comigo é minha mãe. Aí ela fala, não vai lá, não é tão perigoso. Existem as pessoas contratadas para isso, vão estar lá. Então, assim, hoje o trabalho voluntário, não só em brigadas, mas em qualquer trabalho voluntário, ele existe porque existe uma ausência, uma carência desse serviço, né? Prestado Uhum. pelos órgãos competentes. E, assim, eu digo, e ainda não é muito valorizado, né? Às vezes a gente tem que pedir licença no trabalho, nem sempre a gente consegue, lógico, né? Tem as nossas obrigações do trabalho. Então, acaba que a brigada até atua muito à noite, enquanto os Uhum. bombeiros, as outras brigadas não atuam tanto, acaba que a gente atua e a gente tem até uma expertise nisso, porque é o momento que Uhum. a gente está disponível, né? Depois de um trabalho, depois da faculdade, aos finais de semana, a gente faz plantões aos finais de semana aqui no Rola Moça, por exemplo, porque é o tempo que a gente tem mais disponível. Né? Eu podia chegar em casa, dormir, assistir um livro, ler um livro, assistir uma série, ficar final de semana, eu podia viajar, mas eu estou o quê? Apagando incêndio. Isso é estupidez? É burrice? Não, é um comprometimento que eu tenho para com a sociedade, o meu dever cidadão. É assim que eu vejo. Hoje eu contribuo dessa forma, sendo brigadista voluntária. Né? O trabalho E eu vejo voluntário também ele é assim, muito como um nobre. propósito mesmo, né? Que você está prestando um serviço não só para você, mas é para uma Exato. coletividade, né? Exato, estou garantindo E, lá que o manancial vai ser preservado para abastecer a cidade inteira, né? Eu estou me arriscando porque eu entendo que é importante para mim, mas também para toda a sociedade. É um trabalho muito nobre, é muito bacana. Quem tiver sim. interesse aí, entre em contato com a gente, entre nas nossas redes sociais, porque é muito gratificante, muito mesmo. E vocês recebem algum suporte para material, né? Que é necessário mesmo, né? Os equipamentos de segurança. Isso vocês têm algum suporte de algum órgão?
Às vezes a gente consegue por meio de parceria, né? Às vezes um convênio, uma parceria, você vai prestar algum serviço, um curso, um projeto, aí vem como contrapartida, mas muitas das vezes vem do nosso bolso, né? Comprar a bota, a balaclava, que é aquele capuz que Uhum. protege, né? Todos esses equipamentos de proteção individual, muitas das vezes nós compramos. Alguns equipamentos a gente consegue fazer, como os chicotes, né, que também são chamados de abafadores, a gente faz com bambu, cabo de eucalipto, tiras de borracha de câmara de pneu de caminhão. Mas, assim, muitas das coisas é do nosso suor, do nosso bolso, é com muita luta, com muita dificuldade que a gente consegue suprir essas questões de materiais e equipamentos, né? E por acreditarem também nesse trabalho, né, que é tão essencial aí para gente. E como que é Alimentação, a às vezes alimentação? transporte. Às vezes transporte, tem colegas que pegam o Uber e vão lá para a unidade ajudar a combater. Muitas das vezes lá dentro da unidade tem ajuda no transporte com né, os veículos da instituição para circular ali, mas até você chegar na unidade ou no local que tem Uhum. incêndio, muitas das vezes as pessoas vão com carro próprio, ou pegam Uber, ou pegam ônibus, ou vão de carona, assim, Entendi. desse jeito. E como que a população pode ajudar nisso, Ana? Assim, tanto a preservar esses espaços, quanto né, no trabalho da brigada? Né, que eu vi até um vídeo seu uma vez alertando, né, a população para não tentar apagar o fogo, né, que se eles quisessem ajudar era para levar uma água, né, para os brigadistas. Pois Muito é, legal, muito legal. primeiro é se informar, né? E essa questão que a gente falou, se sensibilizar com a causa, né? O que o incêndio florestal pode causar para mim, né? A gente, não sei se a gente falou disso, mas ele causa tanto problema de saúde, né? Uhum. Teve morador lá do castelo que teve que sair de casa, porque estava com o menino pequeno, aquela fumaça toda lá, teve que sair. Então, É primeiro porque as seja crianças são as mais afetadas com esses problemas ambientais, né, causados aí. tadinho, sofrem muito. Então, gera muito impacto, né? Corte de energia, fechamento de rodovia, de parque, aumento dos acidentes em estradas e rodovias, mortandade de plantas, de animais, degradação do solo, dos recursos hídricos. E como que isso afeta em mim? Nossa, muito, né? E é o que você falou, infelizmente, às vezes as pessoas só pensam quando aquilo chega perto, né? É. Mas não Uhum. vamos culpar, né? Porque às vezes a realidade está tão distante, o fogo na Amazônia é tão distante, né? Mas aquele fogo lá causa problema aqui, ó, no nosso clima, né? No ciclo da Causa. chuva, né? É isso que a gente Então, precisa que todos entendam, né? Assim, a cada vez mais é, passar essa realidade. primeiro é entender isso, buscar a informação correta, né? Porque se fala muita coisa solta aí no ar, um fuxico aí. Então, conhecer essas entidades, né? Quem é que está lá no combate? Será que é só bombeiro? Será que é só brigadista? Quem que é aquela pessoa que vai lá pagar? É só homem? Ou tem mulher? Ou tem pessoa nova? Tem idosos? Tem diabéticos, né? Pessoas com problema na coluna. Então, são pessoas comuns, como eu e você, que estão lá atuando porque a gente acredita nesse propósito, a gente quer ajudar de alguma forma. Ah, mas eu não quero ser brigadista, eu não entro no fogo, eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Não estou pedindo para vocês serem, né? Uhum. Mas quem quiser ser, gente, ó, bora, entre em contato aí que é muito legal. E na Brigada 1, o que é bacana também, como eu falei que tem essa diversidade, eu gosto de falar essa biodiversidade de pessoas, a gente tem uma diversidade de talentos, de habilidades, de conhecimento. Então, são mundos tão diversos que configura para um propósito em comum. Isso é muito lindo.
Então, você, eu não tenho condição de subir aquela montanha, tenho um problema no joelho, mas você pode ficar na logística, você pode ficar na obtenção de alimento para o brigadista, na radiocomunicação, a educação ambiental aí, ó. Hoje eu estou à frente da educação ambiental da instituição e estou tentando aí, ó, recrutar coleguinhas que queiram estar à frente comigo na educação ambiental, que é tão importante, né? Prevenir é tão importante quanto combater. E é mais barato, inclusive, né? Porque combater um incêndio é muito caro para os cofres públicos. As pessoas não têm noção de como é caro. Não é caro para os Então, cofres assim, eu públicos, acho é caro para nós, né? Para a nossa que sobrevivência a aqui no gente planeta. contribui. Pois é, era um dinheiro que podia estar sendo investido em outra coisa. Ele foi investido num incêndio que o cara ali colocou fogo no lixo e causou esse incêndio, né? O cara que tem conflito com a unidade de conservação e colocou de forma proposital, criminosa. Eu acho também que é muito, né, o que a gente já conversou uma vez. A gente não precisa ser ambientalista para defender o meio ambiente, né? Nós temos que nos entender, né, que nós somos parte desse meio e que todos nós precisamos defender o meio ambiente. Exato. E Porque dentro dessas áreas também pequenas ações, né, Ana? Cuidar do seu lixo, não alimentar o animal, não arrancar as plantas, né? não deixar o cocôzinho do cachorrinho na rua, né? É o que o pessoal lá da Mata do Castelo reclamou muito, né? Gente, ainda tem muita gente deixando lixo no entorno do parque, né? A gente tem vários casos de incêndio em parques. O Mangabeira sofre muito com isso, é a Serra do Curral, de pessoas que jogam lixo na área do parque e ainda taca fogo. E assim, já teve mobilização da SLU ali no entorno da Vila Marçal, né? Ali na Serra. Uhum. E eles aumentaram o transporte, né? O caminhão de lixo, aumentaram o recolhimento do lixo. E ainda tem algumas pessoas que continuam com esse hábito de jogar o lixo para o lado lá do parque, tipo, esse lixo não é meu mais, ainda tacar fogo. E aí os coatis comem aquele alimento e passam mal, são infectados por várias doenças de cachorro. É uma confusão danada. Então, assim, é o desafio também, né, que que a gente colocou aqui da apropriação das pessoas do entorno. Se elas se sentirem parte, né, assim, da construção desse parque, né, da gestão, eles cuidam, assim, tem até exemplos legais que eu já ouvi histórias, né, próprios gestores de parques construídos a partir, né, da população, eles são totalmente diferentes dos outros em que a população não participa. Isso é muito importante para manter esse ambiente integrado. Tem parque que é aberto e fechado por morador da região. É interessante isso, porque às vezes nem todo parque tem condição de ter o funcionário ali, um vigia, um porteiro. E olha que legal, a pessoa se disponibiliza, em vez dela só criticar, né? Não, por que não? Eu posso ele abrir e fechar, né? Então, são essas ações. Não preciso ser ambientalista, não preciso ser brigadista para querer um meio ambiente integrado, preservado. Né? São pequenas ações do nosso dia a dia. E você começa a virar exemplo para os outros também. Né? Você fala, a vizinha não está jogando lixo demais, não. O que aconteceu? Onde que ela está levando? E você começar a conscientizar também. Então, você vira exemplo para as pessoas também começarem a questionar e a tentar mudar os hábitos. E agora também é um grande desafio, né, assim, para o setor público, né, que o pós-pandemia, não, né, assim, esse retorno, né, os parques, essas áreas vão ser ainda mais necessárias, né, para a saúde pública mesmo. Sim. E a gente tem esse desafio, né? Pois é, a gente tem esse desafio aí. Saúde... desculpa, pode falar. Não, pode. Eu ia falar desse desafio aí da conservação do patrimônio, né, natural, o outro, né, igual a Serra do Curral, ela é até tombada, né, tem a sua importância histórica. É o desafio do setor público manter essas infraestruturas, né, manter a segurança que você tanto falou, a acessibilidade e, na verdade, o investimento em pessoal, né, em educação ambiental, que a gente está
desmonte do meio ambiente. E uma coisa que eu queria falar, assim, importante, antes de você finalizar, é que Belo Horizonte faz parte de uma carta de 45 cidades, né, da Cúpula da Ação Climática Global, que se comprometeu a conservar e ampliar as suas áreas verdes. Então, é muito importante que a população saiba, né, desses documentos, desses acordos e cobrar, né, que a gente precisa ser Cobrar ativista e nisso, saber né? como é que a gente pode participar, né, enquanto cidadão, cidadã. Que às vezes que legal, tem uma carta, e aí, como é que eu posso? Às vezes a pessoa não sabe, às vezes ela quer ajudar e não sabe como, né? Essa É, aproximação dos órgãos públicos e a sociedade civil, isso é muito importante. O que eu ia falar que é importante visitar uma área verde, né? Um parque. E tem vários estudos já comprovando a importância dessa conexão da natureza para benefícios da saúde, né? Ela sim, melhora questões de estresse, depressão, diminui até incidências de câncer, tem alguns estudos falando isso, problemas de problemas cardíacos, né? Hipertensão e tudo mais. E o escritor norte-americano Richard Love, ele criou o termo chamado déficit de natureza. Né? Ele fala isso no livro dele, A Última Criança na Natureza. Gente, fica a dica aí de presente de Natal para Ana Karina, o livro. Eu sou doida para ler esse livro. Que ele fala que vários problemas físicos, psicológicos, mentais são provenientes dessa falta de conexão com a natureza. Achei muito legal isso, né? E a gente pode perceber isso na pandemia, né? sim. E tem vários locais aí, no Japão, inclusive, os órgãos ambientais, eles promovem o banho de natureza, que é incentivar a população a visitar um parque, uma área verde, porque já foi mais que comprovada essa importância para a saúde, né? Sim. E E agora seria ainda muito mais. legal e os órgãos públicos pensarem em políticas públicas da saúde, mas que contemplem também políticas ambientais, porque está interligado, né? Sim. Então, acho que a gente pode cobrar isso. Como você falou, os parques são lugares para manifestações culturais, de lazer, de esporte, né? Para o De bem-estar, para a convivência, né? saúde, de convivência, né? Como é gostoso fazer um aniversário, né? Num parque, assim, estender a toalha, fazer um piquenique. Hoje minha mãe estava aflita, não sei com o que era. Eu falei, mãe, vira ali e olha para aquela montanha, olha que linda, né? Então Mas tem a importância da paisagem também, né? Isso tudo faz bem para a nossa saúde. E infelizmente o Ana, homem já esqueceu dessa estamos no conexão. finalzinho. Já? Tá tão bom o papo, menina. Assim, eu achei muito importante, assim, né? É pouco tempo, né? Isso não vai mudar, né? Muita coisa, mas eu acho que é Uhum. sempre colocar essa importância da gente preservar, né? Nosso meio ambiente, a gente ter Sim. uma cidade mais sustentável e nós sermos, né? Mais sustentáveis, mudar a nossa rotina aí, que a gente também já contribui muito aí com o meio ambiente. E você E agradecer, garante. pode Ah, falar. você tem quanto tempo? Ah, Tem você que tem anotar. 2 minutos. Então eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, Karina. Isso é muito importante a gente falar das cidades sustentáveis, a importância de preservar as áreas verdes das nossas cidades, né? As áreas protegidas, o quanto que é importante a participação, isso não é só cobrar dos órgãos, os órgãos têm Uhum, várias deficiências, várias demandas, poucos funcionários. Isso também é um problema que tem que ser revisto, né? Enquanto cidadão, morador ali do entorno da comunidade, a gente tem que fazer muito por ela.
né? Sim, Porque está garantido por lei, está na Constituição, a gente ter ambientes preservados, né? Mas é um direito e dever de todos zelar e defender a conservação da natureza, né? sim. E a qualidade de vida. Então, é um dever de todos nós, como cidadãos e Cada um cidadãs. fazendo a sua parte, né? Isso. E o governo fazendo dele. Então, quanto mais a gente trabalhar nesse benefício da natureza para todos, a gente também vai colaborar para a redução das desigualdades, né? E Sim, buscar mais justiça social. Então, tem esse papel muito importante, né? O meio ambiente não é só contemplar, ver as montanhas e abraçar a árvore, não. Ela tem todo esse papel essencial para nós como sociedade. A gente só tem a ganhar com isso. e sabendo que Por que diminui a não desigualdade, todos preservar? Por nós que não ganhamos. buscar? Por que não eu? Por que eu não vou contribuir? Se todo mundo ganha, eu ganho, você, todos Uhum. nós, as gerações futuras. Né? Então, esse é o recado que eu queria deixar e agradecer pela oportunidade que eu Ana tive. Karina, eu quero te agradecer muito. Eu Olha que que eu tô com agradeço, esse é um saudade. tema muito importante para a gente, né? Quanto mais a gente puder falar e agradecer, Uhum. né, a Brigada 1 que está aí acompanhando também. É um trabalho muito Ah, nobre, parabéns a todos. um Né, e quem abraço puder, aí aos camaradas do Brigadão. Grande abraço a e todos que quem nos acompanhou compareceram. também, agradecer E, demais e que a gente possa, né, cada vez mais trabalhar cada um da sua forma aí, em prol do meio ambiente, a gente fazendo a nossa uhum, parte e incentivando os outros também a fazerem. Muito isso obrigada, mesmo. Ana. Boa Eu noite, agradeço. gente. Muito obrigada por nos acompanhar. Grande abraço, Karina. Tchauzinho. Tchau.